Na tribuna, presidente, vereador Lucas Carenhato. Me permite uma parte quando oportuno. Em declaração de líder. De imediato, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Lucas. É importante que a gente tenha sempre muito guardado em nossa memória a história do nosso país. Os últimos anos, mais especificamente no governo Bolsonaro, a gente viu as mulheres, sim, sendo atacadas. A gente viu as pessoas sendo atacadas, sendo ridicularizadas. A gente viu a fome chegar a lugares altíssimos. E aqui não é uma questão de opinião, é uma questão de dados. O nosso país saiu do mapa da fome no primeiro governo Lula, voltou para o mapa da fome no governo do condenado do Bolsonaro e saiu do mapa da fome novamente agora com o governo de esquerda. E quando a gente fala de fome, quando a gente fala de fila do osso, a gente lembra de uma passagem da nossa história lamentável, aonde nós não tínhamos o respeito dado à população. Hoje, a gente vê um Senado que continua, um Congresso que continua ao lado dos privilégios políticos. A gente poderia já ter votado a moção que isenta o imposto de renda e que beneficia mais de 80% dos brasileiros e brasileiras. Mas esse Congresso quer demonstrar que é inimigo do povo, botando seus interesses, as suas pautas nas necessidades da população. Quando a gente fala do imposto de renda, da diminuição do imposto de renda, a gente está falando em verdadeiramente garantir que a população tenha mais poder de compra. Então é esse questionamento que eu deixo para o colega Ramon, vereador. Por que o seu partido não defende isso? Por que o seu partido só vem aqui com falas mal explicadas sobre a questão dos alimentos e não demonstra a importância de nós termos a isenção do imposto de renda? Olha a votação do seu partido na votação da PEC da blindagem e daí venha discutir conosco. Presidente, o senhor me permite uma parte, rapidinho? Eu vou entrar no tema agora, saudar aqui, temos servidores da casa, servidores públicos, nossa diretora legislativa, que é servidora, o Rodrigo, que também atua aqui, nosso gestor, e dizer que o nosso governo Lula tem compromisso com as políticas públicas e com os servidores públicos, que é uma tentativa desse Congresso usurpador logo mais adiante de querer fazer uma reforma administrativa. Então é bom também os servidores se darem conta de quem está ao lado do serviço público e dos servidores, seja lá ou seja aqui. Mas dois temas que me trazem essa tribuna e que acho que trazem perplexidade para a população brasileira. Primeiro, dizer que quando eu tô, tem gente que quando vai para os bairros da cidade tem que ir de Waze ou de GPS, porque não sabe a diferença onde fica o Chamichunga, onde fica o Pantanal e onde fica a Chapa. Tem gente que tem que botar. E Chapa nem Chamichunga e nem o Pantanal. Se botar no Pantanal vai dar lá no Centro-Oeste. Se botar no Chamichunga vai aparecer na página de Biologia. E se botar a Chapa vai dar numa clínica odontológica. Mas é bairro, é lugar da cidade que a população precisa de muitas políticas públicas. E quando eu vou para esses lugares, muitas vezes as pessoas me dizem: "Bah, lá vem os políticos, odeio os políticos, vocês são uns vagabundos, não gostamos de vocês. Porque qualquer coisa que eu fizer, o meu filho subiu pro colégio. O meu filho está no apanhador, fez uma coisa errada e vai pegar uns anos lá no industrial ou no apanhador." Pois bem, para você, cidadão caxiense, ontem o Congresso Nacional tentou dar um golpe mais uma vez na população. E qual foi o golpe? Tentar aprovar a PEC da blindagem. E é isso para as pessoas diferenciarem a política e os políticos. Aqui, nós que somos soldado raso da política, os vereadores e vereadoras, e aqui como presidente, por sinal, todo mundo trabalha muito nessa casa, apesar de uns precisar de GPS. Mas todo mundo trabalha muito, com GPS ou sem. Mas um vereador, se ele fizer uma coisa errada, se ele praticar um crime, ele vai para a justiça comum, não é isso? Fez um crime, roubou, matou,
Fez qualquer coisa errada, vereador Rafael, não tem arrego, vai responder. Agora vocês já imaginaram, um vereador vem aqui e mata uma pessoa. Para esse vereador ser investigado pela justiça, nós vamos ter que votar e dizer que ele pode ser investigado. A PEC da blindagem é uma vagabundagem de quem tem interesse em fazer coisa errada e receber o arrego dos seus, do lobby da política. Então nós somos contra a PEC da blindagem. E inclusive vamos propor uma moção de apoio aos deputados federais que foram coerentes. E eu tenho falado na coerência. Nós temos que ser coerente. Aqui, eu acredito, pelo que eu conheço dos meus colegas vereadores, nas boas intenções de todos e todas. Aqui ninguém passa pano para quem faz coisa errada. Então nós não podemos nos calar com a tentativa de um Congresso usurpador, corporativista, de muito deputado federal com o corpo inteiro envolvido no que tem de mais espúrio da República Brasileira e que quer passar na frente da população comum. Quando quem vai decidir se um deputado federal ou senador poderá ser julgado por um crime como a população comete, são os seus pares, e não o judiciário. Então aqui o nosso rechaço à PEC da blindagem, e parabéns, dizer aqui que todos os deputados federais do meu partido e da esquerda do estado do Rio Grande do Sul votaram contra essa vergonha. Me orgulho em especial aqui a deputada federal Denise Pessoa. Deputado e senador que rouba, que mata, que comete crime, o lugar de ser resolvido isso é na justiça. Administrativamente é na Câmara ou no Senado. Mas o que cabe ao judiciário é do judiciário. Não tem arrego para político ladrão ou que comete crime. Por fim, vereador D'Ambrós, eu quero só reiterar a sua fala. Eu cantei muito a musiquinha do Coração Grandão. Cantei muito aqui nessa cidade. E muita gente nos criticava. Veio a eleição, o Lula foi eleito. Eu, muito querido, inclusive, fui lá no Adiló levar um quadro do Lula. Lembrem disso. Durante o governo Bolsonaro, tinha um quadro do Bolsonaro na sala do prefeito. Ele era o presidente. Eu tenho uma na minha casa. E durante o governo Lula, esse quadro foi suprimido e eu fiz um gesto, uma deferência. Fui lá e levei um quadro do Lula para o prefeito Adiló. O prefeito Adiló não quis, justificou que a maioria da população é conservadora, não sei o quê. Volta o quadro. E daí eu fiz um sorteio, minha amiga a professora Silvia ganhou. Eu até acho que ele está num lugar que ele recebe mais carinho, cuidado e valorização. Lá na casa da Silvia Gubert, abraço, prof. estadual. Mas dizer que mesmo o Adiló não tendo querido ter o quadro do presidente da República na sua sala, veja, ampliação dos leitos do HG. Policlínica, 2 UBSs, CAPS, piscinão, recursos vultuosos do governo Lula, do companheiro Lula e do companheiro Alckmin para Caxias. Posso não ter o túnel, posso não gostar, não gosto do PT, não votei no Lula, mas mesmo assim vem dinheiro, mesmo o prefeito não aceitando o quadro, tem que reconhecer. Durante os 2 anos do governo Adiló, em que Bolsonaro governava, não veio nada para Caxias. Nada para Caxias. Então é isso, ainda bem que nós estamos na democracia e quem governa tem que reconhecer, com quadro ou não, que bom que nós temos um governo comprometido, porque não adianta só fazer discurso. Discurso a gente faz, estou fazendo aqui, vim aqui nos caminhões de som, andar na cidade, fazer motociata, cavalhata, sei lá eu o quê. E na hora da mascada, e na hora do investimento, e na hora da decisão, não vem nada para Caxias. Enfim, é democracia. Esse ano tem eleição novamente, tem que votar nos deputados que votaram contra a PEC da blindagem, tem que votar nos deputados que querem pautar a isenção do imposto de renda.
Por que nós aqui, vereador, se esmiciamos para andar essas pautas e votar o que melhora a vida da cidade? Nós votamos. Se não fizer isso, vem um monte, vem o povo, vem a sociedade e nos cobra. E tem mais que fazer. Aí os bonitos que estão em Brasília, na Câmara ou no Senado, travam a pauta. E vejam, isenção do imposto de renda vai garantir mais dinheiro na vida das pessoas. Com a reeleição do Lula, o ano que vem, se a democracia sagrar com a vitória, eu vou levar novamente o quadro para o prefeito Adiló. Espero que ele aceite diante de tantos recursos que vieram para a nossa cidade. Muito obrigado. Presidente, creio que